vou começar com o versículo, que eu gosto de compartilhar aí no início, tá? O versículo de hoje tá lá em Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então é o seguinte, bem-aventurado aquele que teme o Senhor, é aquele que obedece o Senhor, é aquele que respeita o Senhor. E para a gente obedecer, o que a gente precisa? Eu tô lendo aqui, Jô, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O que a gente precisa? Precisa conhecer a Ele. E como a gente vai respeitar? Conhecendo a sua vontade. Como a gente vai conhecer a sua vontade? Lendo a palavra. Então, por isso que eu sempre falo toda semana aqui, gente, vamos ler a Bíblia. Porque aqui tem todas as fórmulas mágicas para a gente ter uma vida leve, uma vida com paz, uma vida que a gente vai agradar ao Senhor quando a gente conhecer a sua vontade para a nossa vida. Então não adianta a gente achar, isso aqui é correto, isso aqui não é correto, eu faço conforme a minha vontade. A palavra diz que nós temos que fazer a vontade de Deus, então a gente precisa conhecê-lo para aí a gente obedecer. Aí sim vai existir o temor, o respeito e a obediência. Amém? Então ainda tá muita dor de cabeça, ele ainda não tem um diagnóstico, né? Então vamos orar também pelo Davi, tá? Eu vou fazer a oração, a dona Esther tá bem, graças a Deus, vamos continuar orando por ela. Então eu vou orar, colocar esses pedidos de oração e aí a gente começa, tá bom? Então vamos lá. Pai, muito obrigada, Senhor, obrigada por mais esse tempo, obrigada por cada pessoa que está aqui para conhecer mais da Tua Palavra. Guarda cada família, guarda cada coração, que possamos ter o temor pelo Senhor, obedecê-lo, fazer a sua vontade, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela pode transformar as nossas vidas. Deus quer continuar colocando aqui a vida da Sofia, a vida da Mônica, a vida da dona Esther, do seu Ari, da Isabela, do Davi, da Sara, que é uma amiga minha que também está com câncer, Pai, e da Fabiane, que amanhã vai estar fazendo uma cirurgia. Que o Senhor esteja lá, Senhor, durante a cirurgia. Toca, Senhor, com as Tuas mãos e traz a cura. Visita cada um desses pedidos aqui, não só eles, mas como seus familiares que também sofrem nessa hora. Que possam ter fé, que possam ter esperança e que possam confiar que o Senhor é o médico dos médicos e que pode curar cada enfermidade aqui, Senhor. Cuida dessa palavra que vamos estudar hoje, abre o nosso entendimento, tira as distrações para que possamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém? Amém, meninas. Oi, Ale. Oi, tudo bem, Dixie? Que bom que você está aqui. Bem-vinda. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Esther. Quem foi Esther? Vocês conhecem a história de Esther? Se conhecem, põe ali um joinha, fala que sim. Desde que a gente começou a fazer esses estudos aqui, eu queria muito falar sobre Esther, só que eu sentia que eu não estava preparada. Na verdade, falar sobre o livro de Esther tem tanto detalhe, tanta coisa, que daí eu pensava assim, não vai dar tempo de falar. Oi, Jô, tudo bem? Não vai dar tempo de falar e eu queria trazer tanta coisa porque é tão especial, pode acrescentar tanto em nossas vidas a história de Esther. Então eu vou resumir, tá? E depois eu vou nos versículos que eu tinha colocado lá pra gente estudar. Então quem foi Esther? Esther era uma menina judia, escrava, que perdeu os seus pais, então ela era órfã. E ela foi criada pelo seu primo chamado Mardoqueu, tá? Mordecai, perdão. E aí, pensem em uma menina jovem, linda, né? A palavra diz que ela era belíssima e não tinha pai, não tinha mãe, então foi criada por esse primo. Imagine, ser criada por um primo, Mordecai, o nome dele. Então, assim, quando a gente é jovem, né? Quando a gente tem as filhas, adolescentes, o que a gente olha, né? Como é importante ter uma figura feminina para orientar, para ensinar. Ela não teve isso. Ela teve, nessa fase da adolescência, ela foi criada por esse primo, tá? Então, o que aconteceu? Lá no contexto, o rei, Assuero, ele se separou, ele teve uma discussão com a rainha e ele se separou dela, então ele podia casar de novo, escolher uma nova rainha. Aí foi feito todo
um decreto, eles, né, na época era tudo assim muito certinho. Então a gente vai chamar, vai convocar todas as moças jovens que vivem no lugar onde eles moravam e nas regiões. E Esther era uma delas. Então, qual era o requisito? Tinha que ser uma moça bela, né, belíssima e virgem, né? Porque naquela época isso era importantíssimo. E aí, essas moças iam para dentro do palácio, ficavam numa preparação, durante 12 meses elas ficavam lá dentro, Vani, sendo preparadas para daí esse rei fazer a escolha. Então, assim, dentre muitas, ele ia escolher uma para ser a futura rainha. E Esther, então, foi para o palácio e começou a viver essa preparação lá dentro. Lá dentro, ela conheceu como se fosse um chefe que cuidava das moças, tal, e ele gostou dela. Então aqui já nos mostra na palavra que assim, não era só a beleza, ela tinha algo a mais, porque assim, ela já encantou esse homem que deu preferência para ela em várias coisas lá nessa preparação, né? Então, como é importante a gente assim desenvolver as nossas qualidades, porque eu sempre falo, a beleza é legal, é importante, mas esse algo a mais, isso que a gente tem lá dentro é que vai abrir portas. Então aqui no contexto a gente já consegue ver isso, que Esther já tinha um brilho a mais, já era uma pessoa diferenciada. Então outra coisa interessante, ela era órfã, ela era de um povo que era escravo, que era judeu, só que o Mordecai, primo dela, falou assim para ela, você não fala para ninguém de onde que você vem, qual é o seu povo, você fica quieta, não fala nada. E aí ficou lá, naquela preparação, usavam óleos, usavam uma alimentação diferenciada, enfim. E ela ficou durante 1 ano. Daí, depois de 12 meses, o rei começava a chamar as moças para irem até o encontro dele. Na palavra, gente, a gente não vê claramente como era esse encontro. Mas elas iam à tarde e voltavam no outro dia. Então, o que a gente imagina? Que provavelmente essas moças passavam a noite com ele, né? Provavelmente já acontecia alguma coisa ali. E depois daí que ele ia fazer a escolha. Então, imaginem, ele provavelmente ficou com todas as moças que ali estavam para escolher uma como rainha. Que contexto complicado, né? Porque, assim, essas que não foram escolhidas, com certeza depois ficaram abandonadas. Porque na época, a virgindade era algo... O homem só casava com uma mulher virgem. Então, o contexto nos mostra o machismo, né? A diferença de classe, enfim, tanta coisa aí que se a gente ler o contexto todo, o livro todo de Esther, a gente vai se deparar com tudo isso, tá? Então, aí depois de tudo isso... O rei Assuero, escolheu Esther para ser a sua rainha. Então ele casa com Esther sem saber que ela era judia, né, de um povo escravo. Casados, esse rei ele tinha como se fosse um companheiro ali, um cara que era o gerente geral lá, que estava sempre com ele, que se chamava Amã. Esse gerente geral não era uma pessoa do bem. Então ele era um cara invejoso, ele desejava provavelmente o trono, ele não era um cara idôneo, tá? E aí o que acontecia? Esse Mordecai era um cara super bom, que é o primo dela, né? E o Amã, que era esse chefe, não gostava dele. Então ele não gostou desse casamento, porque ele não gostava e ele sabia que esse cara era judeu. Então ele deu um jeito de chegar para o rei e falar assim, vamos colocar um decreto para acabar com todo o povo judeu, escravo. O senhor assina esse decreto, o rei assina, e eu levo o decreto, e daí a gente executa todos os judeus. E o Mordecai, que era o primo, iria ser também, né, executado. Quando o Mordecai ficou sabendo do decreto, o rei assinou o decreto, colocou o decreto nas cidades, então assim significava que o povo judeu ia ser exterminado. Não ia mais existir. Só que o rei não sabia que a sua rainha era judia, né? Então aí a gente vai entrar agora no versículo que eu falei para vocês lerem lá, tá? Eu vou ler uns 3 para a gente poder finalizar, explicar o que eu quero explicar aqui, tá? Então assim,
Quando Mordecai soube do decreto, a rainha, como ela morava dentro do palácio, ela não soube desse decreto. Então Mordecai, quando recebeu lá a notícia de que o povo ia ser exterminado, ele levou a informação de alguma forma, pediu para alguém levar para Esther e falar assim, ó, o povo vai ser exterminado. E você, como esposa do rei, como rainha, vai ter que fazer alguma coisa em defesa do povo. E aí vem o que nós vamos estudar hoje, tá? Que tá lá no capítulo 4, dos versículos 11, eu vou ler do 11 até o 14, tá? Então ela recebeu a notícia e aí ela falou assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Então, nesse versículo, ela está argumentando que o rei não chamou ela em nenhum momento e que ela não poderia simplesmente chegar para falar com ele. Ela tinha que marcar uma audiência, é todo um processo, né? Então, ela estava já dando um argumento que se ela chegasse para falar com ele, pedir para ele não matar o povo, ela seria morta. Porque ela não poderia chegar simplesmente para falar com ele. Tinha que ser todo um protocolo. Continuando aqui. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai, o seu primo. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então aqui, o que o Mordecai estava argumentando com... Primeira coisa, Esther deu uma desculpa para Mordecai. Por quê? Porque ela estava numa posição confortável. Hoje eu sou rainha, eu não quero perder o trono. Então, durante tantos anos, essa moça, né, viveu como órfã, viveu, de repente, em condições tão difíceis, e de repente ela foi elevada à posição de rainha, e de repente aquilo podia cair, né? Ela podia perder tudo aquilo. Então, num primeiro momento, ela não queria nem falar com o rei, nem dizer que ela era judia. Ela queria continuar na posição confortável que ela estava. Então aqui eu pergunto, é a primeira reflexão de hoje: quantas vezes a gente é chamada para algo e a gente está numa posição tão confortável que a gente dá uma desculpa? Hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu não vou, porque a gente está numa posição confortável. Então em muitos momentos a gente é chamada para algo e a gente dá uma desculpa. Então é a primeira reflexão aqui, tá? Daí assim, ó, a segunda é o quê? Não pense que você vai ficar impune. Ele quis dizer, ele disse isso para ela. Então assim, não é porque você está dentro do palácio que o rei não vai saber que você é judia, que você também vai ser executada, né? Ele já deu, já falou isso para ela. E na continuidade ele fala assim: quem sabe não foi para um momento como esse que você foi elevada a rainha. Então assim, aqui o que eu entendo? Que o propósito dessa mulher era ser rainha de um povo, né? Entrar dentro do palácio, conhecer o rei, ter acesso ao rei, para fazer o quê? Para defender o seu povo, para buscar... Gente, fugiu a palavra. Para buscar, assim, a salvação do seu povo. Porque, assim, através dela, ela podia conseguir um decreto que extinguisse com esse outro, né? Não, o povo não vai ser executado. Então, assim, de repente, essa mulher viveu anos ali órfã, viveu com aquele primo, mas ela foi elevada à posição de rainha porque Deus tinha um propósito único para a vida dela, que era libertar o seu povo. Então, assim, e ainda ele diz assim, ali no versículo, ele fala assim: e se você não fizer isso, vão chamar outro para fazer, porque é assim que funciona. Muitas vezes Deus chama a gente para fazer algo
E a gente nem ouve, porque a gente está distraída, a gente está trabalhando, a gente tem outros afazeres. E ele levanta outra pessoa para fazer aquilo. Então, é uma reflexão também. A gente precisa pensar, será que eu estou aqui, que está confortável, eu estou com veste de rainha, eu estou dentro da minha casa, então, será que eu vou fazer? Ou eu deixo que Deus escolha outra pessoa para fazer por mim? Então é uma reflexão aí para todas nós também, precisamos refletir sobre isso, porque todos os dias o Senhor nos chama para algo, né? Nos chama para abençoar, nos chama para orar, nos chama para sair da zona de conforto. E aqui ainda na palavra, quando finaliza ali, ela fala para ele, então você vá, faça jejum com todo o teu povo lá, todo mundo veste, naquela época eles vestiam um pano de saco, pintavam a cara de cinza, para dizer que eles estavam prostrados, humilhados perante o Senhor, esperando vitória. E aí ela fala, façam o jejum, porque eu também vou começar a jejuar, aqui eu e as minhas servas. Então essa mulher, de veste de rainha, ela vestiu, ela tirou, se despiu e se vestiu de pano de saco, para dizer, Senhor, agora eu entendi, eu não sou nada, eu dependo do Senhor. Então assim, em muitos momentos a gente está vestida de rainha e o mundo ao redor, todo mundo de pano de saco, mas eu tô aqui, eu tô confortável. Será que não tá na hora da gente se despir e se vestir do propósito de Deus? Ele tem aí um propósito para cada uma de nós. Outra coisa interessante que a gente precisa refletir é que Esther viveu 12 meses dentro do palácio se preparando para ter esse encontro com o rei. O que isso nos ensina? Que existe um tempo de preparo. Então assim, eu tenho algo para viver, eu tenho um propósito, né, a desenvolver nesse mundo, tenho, mas vai existir uma preparação para isso, porque eu não posso ir simplesmente com o que eu sei hoje. Deus vai me forjar, vai me despir para depois me vestir de rainha no propósito que eu vou viver. Então é outro ponto para a gente refletir aí. Será que eu estou no tempo do preparo ou eu já estou no propósito? Então vamos pensar. Às vezes eu já fui forjada de tantas formas que eu já estou vivendo o propósito, já estou dentro do meu trabalho, já estou sendo alguém diferente, já estou abençoando alguém lá dentro. Então eu já vivi o preparo e hoje eu sou alguém que já estou vivendo o propósito do Senhor. Mas todas as pessoas vão viver esse preparo de alguma maneira, tá? Então assim, em que fase eu estou? Vestida de rainha ou de pano de saco? Porque muitas vezes a gente precisa se despir de tudo isso e se vestir com esse pano de saco e falar, Senhor, só o Senhor pode mudar o meu coração, só o Senhor pode tirar as coisas que não prestam aqui de dentro, né? E aí, gente, finalizando a história de Esther, ela então se vestiu de pano de saco, passou 3 dias de jejum, e aí ela marcou uma audiência para falar, marcou um jantar para falar com o rei. Ele a recebeu e aí ela fez o pedido a ele, olha, tá acontecendo isso, o povo vai ser, e eu sou judia, o que eu posso, o que o Senhor pode fazer por mim? Aí ele fala, você pode pedir o que você quiser. E aí ela fala assim, eu não quero que o meu povo morra. Então ele assinou um decreto dizendo que todos iam viver, e no final do livro de Esther, aquele secretário que acompanhava, que era Amã, que era do mal, que era invejoso, acabou sendo enforcado numa forca que ele tinha feito para enforcar Mordecai. Então assim, muitas vezes os planos que a gente tem, eles acabam sendo transformados de uma forma extraordinária, porque é só Deus que pode fazer todas essas coisas. Então assim, ela estava colocada no lugar certo, no momento certo, e entendeu o que ela tinha que fazer pelo seu povo. Amém? Se vocês não conhecem essa história, convido vocês a estudarem a história de Esther. O livro de Esther é maravilhoso. Eu, na verdade, aqui tive que contar bem rapidinho, até pra gente, né, não fugir do tempo, mas assim, ensina algo precioso para cada uma de nós, tá? A gente aprende ali o quanto essa mulher, mesmo com medo, porque ela podia ter sofrido danos, podia ter perdido a vida, ela defendeu o seu povo e ela entendeu o que ela estava fazendo lá dentro. Então eu convido vocês a
estudarem esse texto e extraírem aí o que tem de mais valioso para cada uma, tá bom? Amém, meninas? Se vocês tiverem algo também para compartilhar, se alguém, né, já foi tocado de alguma forma aí com esse livro, podem escrever aí, tá? Mas é muito importante a gente pensar isso, que as conexões, aonde a gente foi colocada, em muitos momentos às vezes a gente murmura, eu não gosto de estar trabalhando nesse lugar, isso aqui, mas às vezes Deus nos coloca lá dentro porque Ele tem algo para fazer através da nossa vida, na vida de alguém. Então que a gente possa pensar e ter esse discernimento. As conexões, Deus faz essas conexões porque Ele usa os seus filhos para abençoar os outros, para levar uma palavra, para dar um abraço. Então que a gente possa entender, será que eu estou no propósito ou estou no preparo? Esse preparo é bem importante. Esse preparo a gente muitas vezes fica humilhado, prostrado, mas Deus levanta as suas filhas como rainhas depois. Então que a gente possa entender o momento de ser rainha e o momento de ser serva. Porque até ser rainha, essa mulher foi serva. Que a gente tenha essa humildade de viver todos os momentos aí que Deus vai trazer para cada uma de nós, né? Porque assim, ninguém pode ser rainha sem ser serva, porque senão não vai ter um coração humilde. Então por isso que Deus, Ele traz a pessoa lá de baixo e depois Ele coloca lá em cima, para que a pessoa continue tendo um coração humilde. Amém? Então vamos orar aqui para encerrar. Obrigada por cada uma. Lembrando que a gente tem lá um grupo de WhatsApp, então para quem quiser participar é só colocar lá o telefone no direct, eu coloco lá no grupo, tá? Esse grupo é para compartilhar oração, versículo e só, tá? Não é aquele grupo que fica mandando coisa o dia inteiro. Tá bom, meninas? Então vamos orar aí para encerrar. Eu vi que a Kátia entrou depois, mais alguém entrou depois, Ana Paula, né? Mas depois vai estar lá no YouTube amanhã, tá? Se vocês quiserem assistir, é só entrar lá amanhã. Então vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar através da história de Esther o quanto o Senhor prepara suas filhas para viver o propósito. Que a gente tenha o entendimento, Senhor, que em cada lugar que o Senhor nos planta, seja, Pai, no trabalho, seja na família, seja em ministério, o Senhor vai nos usar. E que a gente esteja atenta a cada detalhe, para que a gente possa fazer a diferença nessa terra, Deus. Nos usa, nos prepara, nos transforma, nos dá essa veste de rainha, mas nos dá também a veste de pano de saco, que a gente possa entender o momento certo de vestir e de despir, para estar no teu comando todos os dias, Senhor. Abençoa cada filha aqui, abençoa cada trabalho, cada família, que possamos crescer cada dia na tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém, meninas? Então, fiquem com Deus. No decorrer aí eu vou colocando o que a gente vai estudar na próxima semana, tá? E convido todas vocês aí a conhecer um pouquinho mais a história de Esther, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês aí espiritual também, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo!